Isso é novo para mim. Hoje eu estava conversando com alguns irmãos na igreja. Nós tivemos o privilégio, só para vocês ficar com um pouquinho de água na boca, nós tivemos o privilégio de estar ali pela manhã na igreja, depois da escola dominical, né, esquentando os instrumentos. E nós estávamos conversando, né, de que é um negócio novo, né. Aí eu estava meio aqui perdido, mas graças a Deus chegamos até aqui. Mas irmãos, nesta noite a mensagem do Senhor que veio ao meu coração veio com o seguinte tema que já foi anunciado: vencendo nas adversidades. Vencendo nas adversidades. Irmãos, o que seria vencer nas adversidades? Em rápidas e simples palavras eu diria: é vencer quando tudo diz que não, como nós cantamos. É vencer quando tudo diz que não. Mas nós sabemos, irmão, que só vence quando tudo diz que não aquele que continua. Aquele que continua a sua caminhada. Aquele que não para a sua caminhada. Irmãos, há um tempo atrás eu estava pregando assim na igreja sobre a tempestade. E eu fiz assim uma analogia sobre a tempestade, que toda tempestade ela é passageira. Toda tempestade ela é passageira, né? E aí eu fiz a analogia de uma estrada. Às vezes nós estamos na estrada e aí começa aquele temporal. Quem viaja muito sabe disso. Começa aquele temporal. Se você parar ali onde começou aquele temporal, esperando ele passar, você vai ficar ali estagnado, parado. Se ele chover 3 dias, você vai ficar ali. Mas se você continuar andando, se você continuar dirigindo, você vai passando de cidades em cidades, de lugares em lugares, e essa tempestade, ela vai passar. Porque toda tempestade, irmão, em nossas vidas, ela é passageira. Amém? Então nós precisamos continuar andando, mesmo que tudo esteja adverso, mesmo que as coisas não estejam tão boas, nós precisamos continuar andando. Nós precisamos continuar louvando, pregando, levando a palavra, né, a quem precisa. Irmãos, será que nós temos ideia de quantas pessoas no momento agora, estão desesperadas, sem saber o que é que vai acontecer amanhã? Hoje nós conversávamos com o nosso irmão Enemi, e ele disse, só essa semana, irmãos, foram 300 demissões, né? Foram 300 demissões. E muitas outras coisas que está acontecendo por aí, né? Mas, irmãos, nós precisamos vencer. E o texto que nós vamos ler nesta noite, ele está no livro de Juízes. Nós vamos dividir essa mensagem em 2 momentos. Nós vamos falar um pouco sobre o povo de Israel, né, baseado no livro de Juízes, capítulo 6. Os irmãos podem abrir a Bíblia aí, né, e acompanhar. Juízes, capítulo 6. E nós vamos ler no primeiro momento, nós vamos estar lendo assim, do versículo 1 ao versículo 7. E depois nós vamos ler, no segundo momento, do versículo 11 ao 15. Ok? E a palavra de Deus, irmãos, diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar. Nem eles e nem os seus camelos entravam na terra para o destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela sua presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando,
os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas. Amém? Vamos ler agora Juízes, o mesmo capítulo, do 11 ao 15, que diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesritas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Amém? Graças a Deus. Irmãos, então, como eu disse, no primeiro momento, o que é que a palavra de Deus está nos trazendo nesta noite? Nós sabemos que o povo de Israel é um povo que não foi obediente ao nosso Deus. E o capítulo 6, começando no versículo 1, nos traz mais uma vez Israel desobedecendo ao nosso Deus. Israel tinha muita facilidade de colocar deuses no lugar de Deus. Israel tinha muita facilidade em desobedecer. E aí eu já dou uma parada aqui, irmãos, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes nós não pegamos um santinho, botamos dentro da nossa casa, às vezes nós não pegamos uma imagem, botamos dentro da nossa casa, mas nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos colocando no lugar de Deus em nossas vidas. Veja bem, irmãos, Deus, no seu contrato mosaico lá no livro de Deuteronômio, ele disse que ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Ele só tem responsabilidade com aquele que tem responsabilidade com ele. E todo aquele, irmãos, que tem compromisso, que tem responsabilidade com Deus, o momento é difícil, mas ele continua firme a sua caminhada. Ele continua prosseguindo para o alvo. Ele continua dizendo que Jesus é bom, que Jesus é o nosso provedor. Eu queria te dizer nesta noite, irmãos, por mais que tudo esteja difícil, mas vá em frente, continue grudado na videira verdadeira, que é Jesus. E continuando, irmãos, a palavra, quando no versículo 7, quando a palavra de Deus diz que o povo clamou, mas por que o povo clamou? Porque o povo de Israel era assim, ele desobedecia, aprontava, e quando a coisa começava a ficar difícil, complicada, como a palavra de Deus está dizendo aqui, que o povo já estava empobrecendo, já estava ficando pobre, porque tudo que eles cultivavam, tudo que eles adquiriam, os medianitas, amalequitas vinham e levavam, porque pela desobediência deles a Deus, Deus permitiu que eles ficassem cativos 7 anos, escravos 7 anos, ou seja, eles iriam ficar vulneráveis. E Deus fez isso porque Deus deixou de ser fiel? Não, irmãos. Deus fez isso porque Ele é fiel. Ele não pode continuar com a pessoa desobediente. Ele não poderia continuar com a nação desobediente. Agora, Ele está no controle de tudo. Ele está vendo tudo. A palavra de Deus diz que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está no controle de todas as coisas. E no momento em que Israel viu
que estava ficando pobre, que estava a sucumbir, eles clamaram. Aí o versículo 7 diz que eles clamaram, que eles se renderam, se humilharam diante de Deus. E aí, irmãos, Deus é misericordioso. Deus nos ama, né? E aí Deus escuta a oração de Israel. Deus escuta a oração de Israel. Deus está escutando a sua oração nesta noite. Eu posso estar aqui na minha casa, não sei o que se passa dentro do seu quarto. Na sua casa, com seus... Espere não. Fica tranquilo, né, irmã Luciene? Você fazer. O que é que Deus tem mandado para você fazer? Talvez você faça uma autoanálise agora aí e dizer assim: poxa, Deus tem mandado eu fazer isso, Deus tem mandado eu fazer aquilo. Faça, irmãos. Faça. Com muita fé em Deus, com muita confiança em Deus, mas faça o que Deus tem mandado você fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós clamamos, Deus não vai deixar de nos ouvir. E assim aconteceu. E o povo clamou, 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 clamou. E a palavra de Deus diz que ele escutou o clamor do seu povo. E aí, escutando o clamor do seu povo, Deus imediatamente, esse Deus, irmãos, é maravilhoso. Eu chego a me arrepio porque ele se apressa, irmão. Deus tem pressa em nos abençoar. Às vezes a coisa atrasa um pouco, porque nós, né, que saímos da posição, nós que saímos, né, da direção daquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. E aí, quando o povo clama, Deus não suporta, irmãos. Quando o crente chora, quando você chega lá, entra no seu quarto, abre a porta e você começa a orar, você começa a se derramar, ô irmão, não tem como Deus resistir. Todavia, irmãos, quem tem o costume de fazer isso sabe do que eu estou falando. Quem se derrama diante de Deus sabe do que eu estou falando. E a palavra de Deus diz, continuando, que Deus imediatamente providencia o socorro para Israel. Providencia o socorro para Israel. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Às vezes nós estamos tão assim, tão distante de Deus, que queremos até dizer a Deus, falar para Deus o que é que Ele vai fazer, ou pensar: não, Deus agora vai mandar aqui um exército para acabar com os medianitas, para acabar com os amalequitas, né? Um exército enorme, com um comandante daquele dos melhores. Nós pensamos assim, né? Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor veio a Gideão. E quem era Gideão, irmãos? Gideão não era soldado de guerra. A Bíblia diz que Gideão estava escondido. Oh, irmãos, Gideão estava escondido. Glória a Jesus. E ele estava ali malhando o seu trigo. Embora ele estava escondido, claro, mas ele estava ali fazendo uma coisa que não era comum, uma coisa que não era normal. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Você sabe o que é isso, irmão? Malhar trigo no lagar. Eu posso simbolizar isso como uma dificuldade. Porque Gideão sabia que se ele fosse malhar trigo no lugar onde tinha que malhar o trigo, que era em uma eira, um lugar aberto,
aonde o vento pudesse bater e até ajudar ele a fazer a separação ali do trigo, da palha. Mas ele sabia que se ele fosse para esse lugar, ele era um sério candidato a ficar sem nada, porque poderia vir os midianitas, os amalequitas, e roubar tudo, levar tudo e ele ficar sem nada. Por outro lado, irmão, Gideão também pensou, se eu vim para aqui, eu corro o risco de perder, mas eu preciso alimentar, eu preciso me alimentar, eu preciso alimentar minha família, eu preciso trabalhar. E agora, o que é que eu vou fazer? E aí eu quero dar uma paradinha aqui, irmãos, para falar. Vencendo nas adversidades. Às vezes, irmãos, as coisas não estão favoráveis a você produzir, a você vencer, a nós vencermos. Mas às vezes Deus nos dá a estratégia, Deus nos dá a direção. Embora às vezes seja um pouco difícil o que Deus nos manda a gente fazer, mas pode ser que seja uma prova, irmãos, para cada um de nós. Pode ser que seja Deus dizendo, vamos aqui ver até onde Luiz vai. Eu vou mandar ele malhar trigo no lagar. Ixi, malhar trigo no lagar. Hein, irmãos? O lagar é um lugar tipo que um buraco, né, onde o povo pisava a uva, malhava a uva. E o trigo ali, depois, Gideão sabia que depois ele ia ter que fazer a separação ali manualmente. Ele não iria ter a ajuda do vento, mas ele estava lá fazendo isso. É difícil, irmãos. Às vezes, essa, para mim, é a primeira vitória de Gideão. Para mim, já é um diferencial na vida de Gideão. Porque Deus que vê essas coisas, Deus percebe essas coisas. E na verdade, irmãos, quando o anjo diz a Gideão, diz assim, varão valoroso. Tem outras traduções da Bíblia que diz, homem corajoso, homem valente, e assim sucessivamente. E aí Deus começa a levantar Gideão. Aí eu dou uma paradinha aqui também e começo a falar. E Gideão começa a dizer, como varão valoroso, como o Senhor está conosco. Aí já entra aquela parte que não é tão boa, faz parte do processo, mas não é tão boa, de Gideão. Como o Senhor é conosco. E Deus continua insistindo. Deus continua insistindo. Vai nesta tua força. Vai nesta tua força. Aí eu lhe digo, irmãos, às vezes nós pensamos que vem de lá para cá para nos proteger um Rambo da vida. Vem um soldado cheio de armadura, um grande guerreiro. Mas Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quiser. Talvez você esteja se achando que você não é um nada, mas eu te digo nesta noite, para Deus, você é tudo. Deus conta com as pessoas que se acham que não é nada. Não é no sentido literal da palavra, da pessoa dizer que não é nada para fugir realmente da responsabilidade. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando, irmãos, quem dá nosso valor é Deus. Quem dá o nosso valor é Deus. E o próprio Gideão, ele mesmo dizia, eu sou o menor. A minha família é a menor, a minha família é a mais, não tem significância nenhuma. E Gideão naquela coisa querendo vir para trás e Deus querendo levantar o homem. Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. E livra Israel da mão dos medianitas. Eita Jesus! Irmãos, você tem mais ou menos a noção do que seja isso para Gideão? Porque às vezes
Nós falamos que Gideão começou a fazer teste. Gideão queria ter certeza absoluta de que Deus estava falando com ele. Às vezes nós nos entramos por esse caminho. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está mandando. E aí nós entramos pelo caminho dos porquês, das interrogações. O momento agora, irmãos, é bem propício a isso. O momento agora é bem propício a isso. Quantos crentes estão se perguntando dos porquê dessa pandemia, porquê dessa euforia toda? Irmãos, nós não precisamos perguntar a Deus porquê. Nós só precisamos, irmãos, fazer o que Deus está mandando que nós façamos. Nós só precisamos disso. Nós só precisamos disso. É lógico que nós estamos em casa, estamos fazendo o culto de uma maneira diferente. Por quê, irmãos? Porque Deus permitiu que nós estivéssemos assim. Às vezes as pessoas dizem assim: cadê o povo? Por que não está indo para a igreja? Está com medo de pegar coronavírus? Irmãos, a fé em Deus não nos tira o bom senso. A fé em Deus não nos tira o bom senso. Agora, dentro de sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja agora, o que é que Deus está mandando você fazer? Pare de perguntar por quê. Pare de ficar se indagando e faça o que Deus está mandando. Quantas pessoas agora, irmão, estão tendo o privilégio de evangelizar através do culto doméstico, do culto no lar, da leitura da palavra, porque nós estamos... A nossa igreja agora é a nossa casa. E quantas pessoas estão tendo o privilégio de fazer muita coisa diferente do que vinha fazendo antes, para que seu esposo possa ser impactado, para que seu filho possa ser impactado, para que seu vizinho possa ser impactado. Quantas pessoas estão tendo essa oportunidade agora? E nós não podemos perder essa oportunidade, irmãos. Então, Gideão fez os testes, várias perguntas a Deus, mas ele fez dentro de uma racionalidade, dentro de uma verdade. E a palavra de Deus, irmãos, mais para frente, no capítulo 7, mais ou menos, finalzinho do 6, capítulo 7, diz que quando Gideão teve certeza de tudo que Deus tinha mandado ele fazer, ele sai agora e começa a juntar o povo. Começa a juntar o povo para formar um grande exército para livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos estar sobre a proteção de Deus e ligado com Deus em tudo que Ele nos mandar fazer. Porque a Bíblia diz que Gideão saiu e conseguiu juntar 32 mil homens. 32 mil homens. Você tem noção do que seja isso? 32 mil homens. E aí vai Gideão achando que o grande exército, que ele ia lutar com aquele grande exército e ia vencer. Mas Deus diz assim: Gideão, não é assim, né? Vamos conjecturar um pouco aqui. Não é assim. Veja quem é você. Veja o que você estava fazendo. Veja quem você disse que era. Você disse que era o menor. Você disse que a sua família era a menor. Mas eu te escolhi. Mas você vai trabalhar, Gideão, sobre o meu comando. E agora eu te digo, tem muita gente aí com você. Tem muita gente aí com você, Gideão. Se você for com esse povo todo, eles vão dizer que venceu por forças próprias. Aí eu dou uma paradinha aqui, irmãos. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Vamos passar por essa situação de uma forma muito diferente.
E Deus manda Gideão fazer o primeiro teste. Diz aí, Gideão, a quem estiver aí meio com medo, quem estiver meio desconfiado, que volte para as tendas. E a palavra de Deus diz que voltaram, irmão, 22 mil. 22 mil voltaram. Tinha uma galera boa com medo lá, meio muito sem saber o que ia fazer. Às vezes a gente se encontra assim. Quando a gente não procura interagir, quando a gente não procura estar estudando a palavra, quando nós não procuramos ter intimidade com Deus, às vezes nós nos encontramos, sabe como? Perdidos. Como se fosse soldado marchando de pé trocado. Vocês já tiveram a oportunidade de ver esse vídeo? Bote lá e veja. Soldado marchando de pé trocado. Entendeu, irmãos? Vocês estão mais ou menos entendendo? 22 mil voltaram. Mas a Bíblia diz que é Gideão. É Gideão com quantos? Com 10 mil. E mais uma vez Deus diz: para, Gideão, ainda tem muita gente aí. Ainda tem muita gente aí. A Bíblia diz, irmãos, que juntaram lá os medianitas, amalequitas, tudo contra o povo de Israel. Era muita gente. Era muita gente. Era muita gente. E Deus manda Gideão fazer o teste, né? Lá no riacho. Chega lá, quem abaixar para beber água com a mão. E desse teste, irmão. Desse teste. Sabe quantos sobraram? 300. Sobraram 300. Amém, irmão? As circunstâncias não nos impedirão verdadeiramente de chegar à vitória. A Bíblia diz que 300 sobraram. E aí Deus pega aqueles 300 e diz assim: Gideão, é esses 300 aí que você vai batalhar, que você vai lutar. Entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa. Às vezes nós vemos com nossos olhos carnais, mas Deus nos vê por dentro e por fora. Deus nos vê por dentro e por fora. O teste de simplesmente chegar ali e beber água foi um teste externo. Gideão estava vendo, todo mundo estava vendo. Mas Deus, na sua grande onisciência, Ele já sabia quem era que iria estar naquela batalha com Gideão. Deus já sabia, desde quando saiu lá os 32 mil. Deus já tinha os seus 300 separados. E nós precisamos nos preparar, irmãos. Nós não podemos mais ficar como um soldado marchando de pé trocado, sem saber para onde vai. Eu estou dizendo, irmão, ultimamente, que esse período que nós estamos passando, que esse momento, ele veio para nos ensinar muita coisa. Ele veio para nos deixar mais fortes. Ele veio para nos deixar mais sábios. E a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, depois desse episódio talvez que nossos avós, nossas mães, avós, não tenham visto na terra, a igreja não poderá mais ser a mesma. Irmão, eu observo assim, mesmo de longe, eu observo assim uma comunhão muito grande. Uma união muito grande. Há quanto tempo nós não ouvíamos, ou estava muito difícil, nós ouvirmos um irmão dizer assim: eu estou com saudade de ir para a igreja. Eu estou com saudade, irmãos, eu estou com saudade de meus irmãos. As crianças estão gritando. Só estou citando, irmãos, que isso não vire desespero. Mas eu estou citando isso porque nós precisamos nos preparar para vencer, para produzir no meio de toda essa adversidade. O momento é difícil, o momento é complicado,
Mas o que é que nós cantamos na igreja? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Não é assim que nós cantamos? Pois é. E é muito bonito o hino, mas nós precisamos ter isso em mente na prática, trazer isso para a nossa vida. Os 300 que estavam preparados e saíram para lutar com Gideão foram vencedores. Dê um glória a Deus, irmão, bem forte. Dê um glória a Deus bem forte. Sabe por quê? Porque nós vamos vencer essa batalha. Só é um períodozinho. Daqui a pouco passa. Nós vamos vencer essa batalha. E deixa eu te contar uma coisinha. Eu estava fazendo minhas contas aqui, irmãos. Os estudos dizem que o exército dos midianitas, junto com os malequitas, com quem eles pôde juntar lá, dava 135 mil soldados. 135 mil soldados. E Gideão saiu com 300. Nós fazemos uma conta rápida aqui. Aí fica de 450 para 1. O que significa dizer, irmãos, que cada soldado, cada guerreiro de Gideão venceu, fazendo uma conta, uma divisão rápida, 450 midianitas. Irmãos, só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Às vezes a gente, olhando assim, aos olhos nus, lendo a palavra, não temos a noção do que seja isso. E aí, irmãos, começamos a nos queixar. Começamos a nos queixar. Porque as coisas estão difíceis. Porque não tenho emprego. Porque eu não posso sair. Porque eu não posso ir para a igreja. Irmãos, tudo isso é muito pequeno diante de Deus. Tudo isso é muito minúsculo diante de Deus. Com a mesma alegria que nós pregamos na igreja, nós precisamos chegar aqui e pregar. A diferença é que nós temos que nos limitar aqui à tela, só isso. Aí nós não podemos andar, eu mesmo gosto muito de andar e não posso muito fazer isso, estou aqui meio que incomodado, então não posso muito. Mas a diferença é essa, mas a mesma alegria que nós pregamos na igreja, que nós cantamos na igreja, é a mesma alegria que nós precisamos estar aqui no nosso quarto, falando de Deus, pregando a palavra de Deus. E uma coisa, irmãos, eu tenho para lhe dizer. Por mais que alguém te diga que você é pequeno, por mais que alguém te diga que você não é nada, por mais que alguém te diga que você nem canta direito, canta fora da nota, tá? Deus te escolheu. Deus te chamou. Pronto, isso é suficiente para você entender que jamais nós vamos deixar de adorar ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Foi o recado de Deus nesta noite para cada um de nós. Foi assim algo, irmãos, que Deus falou comigo, porque quando eu vi a escala, melhor dizendo, quando eu vi a escala, que eu comecei a perguntar a Deus, Deus, o que é que eu vou falar para o teu povo? Nesta hora, irmãos, Deus me disse, fala lá, que pode malhar o trigo no lagar,
mas não deixe de malhar o trigo. Ainda que você só tenha o lagar para malhar o trigo, não desanime, não pare, prossiga, porque tudo isso, irmãos, tudo isso está se incutida nas características daquele que quer chegar ao céu. Amém? Eu gostaria agora de fazer uma oração, né? Eu quero fazer uma oração, irmão, pelas pessoas que estão acometidas dessa enfermidade aí. Deus já sabe, como eu costumo dizer, a palavra de Deus diz que Ele é onisciente, Ele já sabe. Mas eu quero fazer oração por essas pessoas. E nós também iremos orar agora. Irmãos, nós não temos a noção de quanto nós não admitimos que o povo de Deus, os crentes, aqueles que têm a palavra de Deus, sabe da verdade. Porque aquele que tem a palavra de Deus, que examina a palavra de Deus, sabe o porquê de tudo isso, irmãos. Não vamos nos enganar. Sabe o porquê de tudo isso, né? E sabe quem é que está no controle de tudo isso. Então nós não admitimos que cristão entre no desespero, né? No desespero absurdo, que possa levar a fazer coisas que Deus não se agrada. Mas existem muitas pessoas, irmãos, que não têm Deus, que não conhecem, e que nesse momento realmente estão desesperados, né? Estão sem saber o que fazer. Então eu vou fazer esta oração por esses dois propósitos. Amém? Feche seus olhos e ore junto comigo. Santíssimo Deus, obrigado, Deus, porque temos a certeza de que assim como o Senhor se revelou para mim através da tua palavra, Deus, eu fui assim um canal usado pelo Senhor nesta noite para passar para o teu povo, para a tua igreja, aquilo que o Senhor tem nos mandado. Obrigado, Senhor, por tudo. Mas agora, Deus, eu quero te pedir, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor vá ao encontro, Pai, das pessoas que estão acometidas no mundo, Pai, no mundo, que o Senhor vá ao encontro no mundo, meu Deus, das pessoas que foram sim acometidas por esse vírus, Deus, por essa pandemia. Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, embora muitas delas, Deus, não saiba, ou não acredite, ou não tenha fé, ou estejam até no momento em desobediência, Deus, achando que vai morrer, achando, Deus, que assim, que é o fim. Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, o teu povo nesta noite te pede misericórdia, Pai. Misericórdia, Deus. Que o Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, assim sendo da tua vontade, possa lhes dar, Deus, mais uma chance. E Deus, todo esse povo, Deus, saindo dessa situação, possa sair cantando, glorificando e exaltando, dizendo bem alto que só o Senhor é Deus. Que glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço também agora, Deus, pelo teu povo, por todas as pessoas, meu Pai, que porventura, no nível profissional, no nível, Deus, assim, no casamento, Deus, estejam desesperados por conta dessa pandemia, que o Senhor possa levar a esperança, meu Deus, que o Senhor possa levar a calma, que o Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que se encontre agora um crente na brecha, meu Deus, envia esse crente para lá, para levar a esperança, Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que todo e qualquer espírito agora, meu Pai, de suicídio, seja amarrado e acorrentado em nome de Jesus. Deus, aonde quer que esteja agora uma pessoa querendo se suicidar, meu Deus, nós queremos, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é onipresente, onisciente, e nós queremos amarrar, acorrentar em nome de Jesus, Deus, todo e qualquer espírito contrário. Sabemos, Pai, que a tua palavra diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Deus, o Senhor veio dar vida feliz, vida alegre, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar com o teu povo, que o Senhor possa continuar em nome de teu Filho amado com os nossos pastores, dando, Deus, sabedoria acerca de tudo o que deva fazer. E que aqui, meu Pai, se encontre um povo fiel,
Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, irmãos? Então eu fico por aqui, assim, passando para os irmãos, que os irmãos continuem nessa fé, que os irmãos continuem cumprindo assim as suas escalas, cumprindo tudo aquilo, como se nós estivéssemos, irmão, na igreja, certo? Todas as obrigações que nós temos que cumprir, continue fiel a Deus e um abraço aí, uma paz do Senhor bem gostosa para todos, né? E a gente não pode deixar, né? Estamos com muita saudade, porém estamos aqui e nós sabemos e temos a certeza e a fé que muito em breve nós, né, vamos estar unidos. Hoje eu estava falando